18h37, estamos de volta aqui no X da Questão e agora a gente recebe outro convidado. Está conosco o Everaldo Fiatkoski. Ele é superintendente do Porto Seco Centro-Oeste. Vamos bater um papo com ele. É muito bom recebê-lo de volta aqui, doutor Everaldo. Faz tanto tempo que o senhor não vem, né? Bem-vindo. Muito obrigado e parabéns aqui pelo estúdio novo de vocês, está maravilhoso. Junto com a qualidade do rádio, tem também as boas-vindas aqui do lugar excepcional. Que legal, seja sempre bem-vindo, né? Que bom, bem-vindo aqui entre nós. Doutor Everaldo Fiatkoski, o Porto Seco Centro-Oeste é uma empresa histórica, tem em Anápolis, né? Vamos dizer histórica, porque depois que o Porto Seco entrou na cidade, a indústria anapolina tomou outra cara, outro perfil, né? Outras empresas vieram por causa da estrutura que o Porto Seco oferece, né? Gostaria primeiro que o senhor falasse um pouco sobre o Porto Seco. O que é essa empresa, né? A gente ouve falar do Porto Seco, o que é isso, né? Muitos anapolinos, na maioria das pessoas não conhecem a estrutura lá. Eu já andei, já procurei, já vi toda a estrutura do Porto Seco. É uma empresa fantástica, né? Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o Porto Seco, sobre a história dele, há quanto tempo está aqui em Anápolis? Exatamente, o Porto Seco Centro-Oeste é uma empresa que foi criada pela visão dos empresários aqui da região ao acreditar num futuro promissor para o município de Anápolis e para o estado de Goiás. Quando viram uma quantidade de importações que na época eram de 170 milhões de dólares, eles não esperavam que isso em algum momento fosse superar os 6 bilhões de dólares por ano. Esses números, eles fizeram com que o Porto Seco, à época listado pela Receita Federal, fosse viável. Tanto é que, por mais de 10 anos, a empresa não trouxe um resultado favorável. Ela sempre patinava, né? Tinha suas dificuldades de se implantar. E no fim das contas, o que aconteceu é que a área alfandegada, que é a área em disputa hoje, né, por meio dessa licitação, que serve para receber, armazenar e movimentar cargas de importação e de exportação, ela acabou sendo uma parte fundadora, mas que hoje já foi, inclusive, superada em tamanho de área pelas outras operações de mercado interno, que são também operações de apoio à logística, não de importação e exportação, mas nesse caso do mercado interno, é apoio às indústrias que estão instaladas aqui. Então, por exemplo, há pátios, armazéns, terminais ferroviários. O Porto Seco Centro-Oeste é o único local aqui no estado de Goiás que tem terminal de contêineres da ferrovia. E não é só de uma ferrovia, são de duas ferrovias, Ferrovia Norte-Sul e Ferrovia Centro-Atlântica. Tem terminal de minérios, tem terminal de grãos, tudo isso como um complexo que serve para baratear a logística integral dentro do estado de Goiás. Já que a carga que é produzida aqui, o produto que é produzido aqui, precisa ser movimentado para outros lugares, para outras cidades, para outros estados. O Porto Seco Centro-Oeste, ele serve especificamente para diminuir esses custos de logística através da multimodalidade e através das condições adequadas de armazenagem e movimentação de cargas. Por que houve a necessidade de a Receita Federal propor outra licitação, né? É determinação legal? Como é que funciona assim? Isso, o Porto Seco na legislação atual é feito através de permissão. Então, é uma empresa que tem um interesse, a Receita Federal e o governo, na verdade, que tem também a necessidade de alguém para fazer a movimentação e armazenagem de carga dos produtos que vão ser importados ou exportados. Isso é concentrado em determinado lugar para facilitar a importação. E a permissão é o que admite que você tenha um serviço público prestado por uma empresa privada e com investimentos feitos por ela. Então, a ideia da licitação é ver a empresa que oferece as melhores condições para fazer isso, mas
desde que siga todas as regras existentes, tanto no município quanto a nível federal. Mas já tinham, desculpe, doutor Everaldo, mas já tinha um sistema em funcionamento, né? O Porto Seco funcionava normalmente, né? E de repente veio aí a notícia que iria fazer uma outra licitação, né? Aquela caducou, venceu, foi perempção, ou é porque é preciso se renovar essa licitação? Isso, assim como em outras formas de concessão, permissão, licitação em geral, né, do governo federal, concessões do governo federal, isso passa por um determinado prazo dentro do qual todos os custos que a empresa teve de investimento, eles são cobertos e então uma nova licitação é realizada. A diferença é que aqui no caso do Porto Seco, e como em vários outros portos secos espalhados pelo Brasil, a Receita Federal criou várias normas diferenciadas que exigiram investimentos posteriores. E isso permitiria uma extensão do prazo de contrato, né, com eles. No caso, a Receita Federal aqui acabou entendendo que não havia esse direito, apesar de que hoje já existem julgados em outros locais, permitindo que os contratos sejam estendidos por um prazo proporcional ao do investimento feito. É porque apareceu uma empresa, né? Tem problema de citar aqui, a Aurora, se diz vencedora da licitação, né? E no que o Porto Seco Centro-Oeste discorda, né? Os senhores encontraram falhas, né? No encaminhamento dessa proposta. Como é que está essa situação hoje, doutor Everaldo? Isso está em discussão judicial nesse momento e o principal ponto a ser citado aqui é que várias das decisões que permitiram que a licitação chegasse a esse ponto em que estamos hoje foram tomadas por um juiz que era suspeito. Ele tomava decisões que não foram consideradas aí pelos seus pares e acabaram sendo questionadas posteriormente. Só que o tempo da justiça e o tempo da iniciativa privada é diferente, né? Quando se toma uma decisão, essa decisão mesmo sendo questionada, acaba tomando um grande tempo para ela ser revista e está nesse estado. Inclusive já existem sentenças de primeiro grau dando um ganho de causa ao Porto Seco Centro-Oeste e isso está em prazo de recurso por enquanto. Então nós podemos enxergar já num médio prazo uma reversão de toda essa história que está sendo criada sobre o novo Porto Seco de Anápolis. Um dos principais pontos, inclusive questionados, é que todas as permissões aí para instalação estão em cima de uma substituição de área que não é permitida, literalmente, nem pela legislação, nem pelo edital de licitação, nem pelo contrato. E a concorrente do Porto Seco Centro-Oeste já mudou 3 vezes de terreno, todas com base em decisões liminares de juiz de primeira instância para essa finalidade. Então, existe um emaranhado de situações também que tem que ser visto no contexto da licitação para decidir se efetivamente haverá uma alteração de concessionário, de permissionário, no caso do Porto Seco, e nós estamos firmemente no nosso propósito, inclusive continuamos investindo pesado para continuar prestando um serviço de excelência para os nossos clientes. Eu ia perguntar exatamente isso. O Porto Seco continua funcionando normalmente? Exatamente. O Porto Seco continua funcionando normalmente numa área própria, uma área escriturada e uma área que não atende apenas a área alfandegada, que é objeto dessa permissão, mas também a área de apoio de logística em geral. Nós estamos falando de praticamente 1 milhão de metros quadrados e que estamos em constante busca de aprimoramento para atender os nossos clientes, que são essas empresas, são as indústrias, é o comércio, todo mundo que precisa de apoio à movimentação e armazenagem de cargas. Bom, a empresa que venceu a licitação, a Aurora EAD, disse que falta apenas um alvará para começar a funcionar.
É isso mesmo? Se eles tiverem acesso a esse alvará a partir de hoje, vamos supor, né? Amanhã, quem começa a operação eles mesmos, como é que seria essa transição? Eu tomei conhecimento através das próprias entrevistas, né, de que há várias ações populares, várias denúncias em vários órgãos sobre irregularidades, só que eu não tenho um conhecimento de causa para apontar exatamente o que falta. O que eu posso dizer, até porque o Porto Seco Centro-Oeste faz parte desses processos, é que existe uma grande dúvida em relação à efetiva viabilidade de instalação da empresa que você acabou de mencionar, e por conta principalmente das decisões que foram tomadas, questionamentos em relação a decisões que foram todos foram baseados em decisões de um juiz que à época foi reconhecido suspeito pelo próprio CNJ, né? E acabou sendo afastado desse caso. O que ocorre é que o Porto Seco, independente da outra empresa, o Porto Seco Centro-Oeste continua em funcionamento, continua prestando serviços e de uma forma extremamente ética, transparente, sem nenhum questionamento relacionado a sua capacidade de funcionar. Tanto é que existem contratos que são constantemente refeitos com a Receita Federal para atender esse funcionamento. Bom, em uma eventual situação em que a outra empresa assuma, o Porto Seco vai deixar de existir? Tem muita gente perguntando isso. Não vai acabar o Porto Seco Centro-Oeste? Não vai acabar. E reforçando, eu não vejo um curto prazo a possibilidade do Porto Seco, da sua área alfandegada, deixar de existir por conta desse emaranhado, que vai muito além de apenas uma licença a ser concedida pela prefeitura. Tem muita coisa a acontecer ainda. Entretanto, eu não tenho como também me posicionar no lugar da justiça, definindo exatamente o que vai acontecer, o trabalho da Receita Federal, como é que vai ser feito exatamente essa transição, se por algum acaso a situação que você mencionou realmente vier a se tornar uma realidade. Mas no momento que nós estamos hoje, o Porto Seco continua em funcionamento e os empresários que estão por trás da empresa continuam investindo pesado nela. Como a empresa é uma empresa privada, dentro de uma área própria e prestando serviços de apoio à logística como um todo, o Porto Seco Centro-Oeste não vai deixar de existir. Vai continuar prestando seus serviços independente do resultado dessa licitação. Os dois modais estão ativados, o ferroviário e o rodoviário? Como é que está o funcionamento? As duas ferrovias estão aportando lá no Porto Seco, a Centro-Atlântica e a Norte-Sul? Como é que está hoje esse movimento? Sim, estão. Apenas no ano passado, no terminal de contêineres da Ferrovia Norte-Sul, nós fizemos investimento de mais de 19 milhões de reais apenas nessa área, que a área propriamente do terminal de contêineres da Ferrovia Norte-Sul, ela fica parte na faixa de domínio da ferrovia e parte na área do próprio Porto Seco. Isso. E esse investimento foi feito acreditando no desenvolvimento do modal ferroviário para complementar o que já existe na Ferrovia Centro-Atlântica. Então as duas ferrovias continuam em funcionamento, movimentando cargas com valor agregado e permitindo o escoamento de cargas mais barato a partir aqui do Centro-Oeste. Além disso, como eu comentei com vocês, o terminal de contêineres, ele acaba se juntando aos outros terminais, tanto de minério quanto de grãos do Porto Seco, permitindo um atendimento a uma grande quantidade de cargas. Não apenas cargas de indústria, mas também do agronegócio e cargas que também são relevantes aqui no nosso estado. Quais são hoje os grandes usuários, né, do Porto Seco? Continua sendo a Vale, né, e outras empresas grandes, a Hyundai, Caoa, o que é? Qual que é o ponto forte, né, do Porto Seco hoje? Muito bem, o Porto Seco tem centenas de clientes mensais, né? Mas eu diria para você que os principais clientes são do setor
farmacêutico, automobilístico, né? Isso, dentro da área alfandegada. E uma centena de outras cargas que podem ir, como diz aí um grande amigo, pode ir do alfinete ao foguete, né? Anastácio Apóstolos Dade, exatamente, parafraseando ele. Mas dentro do mercado interno, nós temos uma complexidade igual, já que nós replicamos lá e temos atendimento a cargas de farmacêutico, do setor farmacêutico e de automobilístico também, mas já com um volume muito maior de cargas voltadas para o agronegócio. Por exemplo, uma carga que se complementa, são containers que chegam cheios de um determinado produto e depois, ao invés de serem levados vazios de volta para o porto, batendo carroceria, batendo lata, eles são reaproveitados com outras cargas que já voltam diretamente. Tanto é que o Porto Seco agora, nesse ano, recentemente, então, conseguiu mais um contrato de depot de containers, que é uma situação negocial extremamente frágil, tá? E difícil, junto com os armadores, permitindo para que os importadores devolvam o container no Porto Seco, e a partir de então ele é reaproveitado para uma operação de exportação, diminuindo o custo, já que um exportador não precisa trazer um container vazio do porto e pode reaproveitar um container que está no Porto Seco Centro-Oeste. É trabalho de logística isso, né? Exatamente. Não é fácil de fazer não, gente. A logística é uma das profissões que mais se exige para o futuro, né? Pessoas que conheçam esse trabalho que é feito de pensar aqui no futuro, né? Lá na frente e tal. É um trabalho bem estratégico. Exatamente. É isso que nós tentamos fazer. Nós viajamos o mundo e viajamos o Brasil buscando empresas que tenham interesse de se estabelecer aqui e utilizar a pujança do nosso mercado para fazer com que a gente cresça, né? Não só como empresa, mas como cidade, como estado. Não é à toa que o estado de Goiás cresce da forma como ele cresce. Não é à toa que o PIB anapolino está em 2º lugar no estado de Goiás e em 5º lugar no Centro-Oeste, tá? De acordo com os dados mais recentes. Isso demonstra que a cidade, ela efetivamente dá as boas-vindas para as empresas, para os empresários que desejam se aportar aqui, mas que é extremamente importante que isso seja feito de uma forma responsável e que siga as regras também, as leis existentes no local, claro, né? Eu acho que, como muitas vezes é dito aí pelas pessoas, não adianta só você chegar e aportar um valor alto achando que você pode fazer tudo. Isso tem que seguir as regras e as leis do jogo para realmente entrar em funcionamento e ser viável. Hoje seriam quantos colaboradores, né, diretos e indiretos do Porto Seco, doutor? Bem, nós atuamos com aproximadamente 300 funcionários diretos contratados pelo Porto Seco, tá? E isso depende muito, isso pode dobrar em períodos de safra, por exemplo, períodos que tem uma demanda maior. São todos colaboradores de Anápolis, né? Ao contrário de outras empresas que até os porta-vozes são de Goiânia ou de outras cidades. E essas pessoas efetivamente trabalham, a gente costuma aí ter um cálculo de que cada funcionário direto nosso equivale a aproximadamente 5 funcionários indiretos que aparecem, né? Nas nossas estatísticas. Não, são funcionários indiretos. Valores agregados, né? Quando eu falo de funcionários indiretos, são pessoas que atuam na logística. De serviço. Isso, das cargas que são movimentadas. Entendi. Então, por exemplo, é um motorista, é um ajudante, é um assessor de cargas, tal. Exatamente. Tudo isso acaba sendo contabilizado nessa operação. E são pessoas efetivamente empregadas. Claro que se acontecer alguma coisa e o Porto Seco perder a área de alfandegamento, parte dessas pessoas vão ser desligadas. Mas, como eu disse anteriormente, nós não vemos a possibilidade disso acontecer no curto prazo por conta da situação frágil existente, né, nesse contrato celebrado aí pelas outras empresas. Então, o Porto Seco é uma empresa forte, estável, continua, tá firme aí, né? O pessoal não precisa, quem trabalha lá, né, ter medo por enquanto, né? Na avaliação do senhor tá
tudo certo, vão caminhar firmes aí. Então, o nosso trabalho lá, e isso nós já estamos falando aí de 6 anos praticamente de processo licitatório. Dentro desse tempo eu estive à frente conversando constantemente com a nossa equipe para não deixar o terror imperar. Sim. Né? Desde o início se fala que vai haver uma mudança, que vai haver alteração, mas nós entendemos que isso é uma tentativa, né, de pressão que faz apenas com que haja uma desestabilização do mercado. Posso falar para vocês de empresas que faziam a sua operação aqui através da cidade de Anápolis e por toda a cobertura midiática desfavorável acabaram se mudando para São Paulo, onde fica a sede de uma das empresas que atua nesse ramo. Agora, recentemente também, uma empresa do setor farmacêutico nos procurou falando, olha, enquanto essa situação não se resolver, nós vamos buscar uma nova alternativa, e abriu a sua empresa, fechou a sua empresa no estado de Goiás e abriu a sua empresa numa cidade mineira, né? Nós não podemos esquecer que nós vivemos num contexto de guerra fiscal, onde os estados brigam pesado para atrair empresas de outros estados. Eles se aproveitam desse tipo de situação, de fragilidade, de desconforto, de questionamento, tá? Então, o nosso trabalho, inclusive, é tranquilizar as empresas que estão utilizando os nossos serviços para o fato de que haverá continuidade de funcionamento. Ou seja, nós não admitimos e temos decisões judiciais estabilizadas já que nos permitem garantir que, enquanto não houver uma finalização definitiva desses processos, o usuário não será prejudicado. Isso com o empresário acreditando, com o Porto Seco acreditando, também investindo pesado para permanecer com seus investimentos em dia e atendendo inclusive as exigências da Receita Federal. Apenas citando um exemplo agora, que acabou de ser entregue no mês passado, uma mudança completa no CFTV, no monitoramento de câmeras dentro da empresa, um investimento multimilionário que teve que ser feito apenas para manter um alfandegamento, que se o Porto Seco considerasse que é tão frágil assim, que vai deixar de acontecer, o investimento não seria feito. É verdade. Tá certo. Everaldo Fiatkoski, superintendente do Porto Seco Centro-Oeste. A gente agradece a sua participação aqui na Rádio Imprensa. Muito obrado por ter vindo. Continuar falando sobre esses assuntos, né, com certeza. É verdade, falar sobre o DAIA, falar sobre o Porto Seco, né, sobre a economia de Anápolis. O senhor faz parte ainda do Conselho DAIA? Nós fazemos parte como associados. O senhor era presidente, né? Sim, era o presidente da ACEDAIA e posteriormente o primeiro presidente, inclusive. Fizemos toda uma movimentação para criar essa associação de empresários, já que é o maior polo industrial da região, né? E posteriormente houve uma nova eleição, o próprio Amauri, que estava aqui agora há pouco, né? Foi eleito aí o novo presidente, continua com o trabalho de unir, buscar uma melhoria nas condições que nós temos no Distrito Industrial. Legal. Se eu não me engano, o senhor é vice-presidente agora. Não, agora nós somos associados do Concedaia. Muito obrigada por ter vindo, né? Foi um prazer recebê-lo aqui. Demore muito tempo para voltar, não? É sempre bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde a todos. Rafael Pacheco, parceiro nosso, ajudou aí a fazer dar certo essa entrevista. Assessor lá do Porto Seco. Muito obrigada. 19h01.